Meu nome é gritado há muito tempo, acho que tu ainda não era nem nascida. Eles gritam o meu nome, tanto contra como a favor, mas gritam o meu nome. Chegou ao fim o quarto mandato de Eurico Miranda na presidência do Vasco. Seria o final de uma era? Muitos pensaram dessa forma em 2008, quando encerraram as 3 primeiras gestões de Eurico no clube. A trajetória dele no Vasco, na verdade, começou em 1967. Ainda com 23 anos, entrou no clube como diretor de cadastro. Foi na década de 80 que Eurico ganhou força. Tornou-se assessor especial do então presidente Alberto Pires Ribeiro e passou a ser o representante do Vasco na Federação de Futebol do Rio. Na mídia, Eurico começou a aparecer em 1980, quando trouxe de volta o ídolo Roberto Dinamite, que estava no Barcelona. Isso deu força e poderes a ele. Eurico Miranda, então, se candidatou à presidência do clube. Mas, depois de ser derrotado em 2 eleições para Antônio Soares Calçada, foi convidado pelo próprio presidente para ser vice de futebol. Foi com ele nesse cargo que o Vasco conseguiu os melhores resultados na era Eurico. A Libertadores de 98 e os Brasileiros de 89, 97 e 2000 foram os principais títulos. Fora de campo, ele vendeu Romário para o PSV em 88 e, no ano seguinte, contratou Bebeto, que era o principal jogador do Flamengo. Essa contratação é considerada até hoje a mais polêmica e impactante da história do futebol carioca. Um ídolo que deixou o clube mais popular do país para jogar no maior rival. Uma negociação que durou 28 dias e foi cheia de reviravoltas e jogadas nos bastidores. Com personalidade forte, Eurico passou a ter mais destaque que o próprio presidente Calçada. A força nos bastidores e na política do futebol impressionavam. Eurico chegou a sentar na cadeira da presidência da federação em reuniões de clubes. Com os títulos, Eurico ganhou ainda mais força e, em 2001, assumiu a presidência do Vasco pela primeira vez. Só que com Eurico como presidente, os resultados não apareceram. Nenhum título de expressão, apenas o Carioca de 2003. Eurico foi reeleito nesse mesmo ano, mas sem conquistas importantes, a imagem foi se desgastando na segunda gestão. Eurico passou a sofrer com a concorrência do desafeto e ídolo do clube, Roberto Dinamite. A rivalidade entre eles chegou ao ponto de Eurico expulsar e proibir a presença do Roberto em São Januário. Nas eleições de 2006, ganhou do ex-jogador e foi para o 3º mandato. Mas foi acusado pela oposição de cometer irregularidades no processo eleitoral, que foi parar na justiça. Como o caso demorou a ter um desfecho, Eurico comandou o clube interinamente. Nesse período, presenciou um momento histórico, o 1000º gol de Romário no jogo contra o Sport no Brasileiro de 2007. Eurico homenageou o feito do baixinho com uma estátua no campo de São Januário. Mas em 2008, a Justiça determinou a realização de novas eleições. A chapa do Eurico, então, foi derrotada e ele foi substituído por Roberto Dinamite. No fim do ano, o Vasco foi rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A péssima gestão do ex-jogador e o segundo rebaixamento do clube no Brasileiro de 2013 fortaleceram a volta do Eurico Miranda em 2014. No primeiro ano de trabalho, veio o Carioca de 2015, título que o Vasco não conquistava há 12 anos. Eurico recuperava, então, o jeito provocador com a frase: O respeito voltou. Ponto. Mas no Brasileiro do mesmo ano, veio o 3º rebaixamento do clube, algo que Eurico havia garantido que não aconteceria com a célebre promessa. Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. O Vasco foi bicampeão carioca em 2016 e cumpriu a principal meta desse ano, que era voltar à Série A. Sob muita desconfiança e apontado como candidato a um novo rebaixamento,
o time surpreendeu no retorno à elite e conseguiu uma vaga para a Libertadores desse ano. A boa campanha não se refletiu nas urnas. Nos próximos 3 anos, o Vasco tem um novo presidente. Será que dessa vez é realmente o fim de uma era? Eu ainda vou durar muito tempo. Você não vai me ver fora do Vasco.